على أشهره وصحبه أجمعين أما بعد. Respeitosos irmãos, em primeiro lugar gostaríamos sempre de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que mais uma vez nos concedeu a vida e boa saúde para estarmos todos aqui juntos para testemunharmos este Salat al-Maghrib e depois termos esta nossa conversa saudável e agradável sobre alguns incidentes que irão acontecer no Jannah, conforme falamos na nossa aula passada, domingo passado, de que hoje, inshallah ta'ala, iríamos dar continuidade das nossas conversas saudáveis e agradáveis. Tudo tem a ver com Jannah. Aquilo que a gente viverá na pele, dentro do Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. Falamos muito, quase 1h20, a 1h25, e tínhamos prometido de que a próxima aula falaríamos sobre as árvores que existem no Jannah. Falaríamos das árvores, falaríamos do sacrifício e da própria morte, falaríamos do encontro entre Allah subhanahu wa ta'ala e os habitantes do Jannah, como também falaríamos da visita que os habitantes do Jannah farão dos mercados que existem no Jannah, onde irão mudar de suas aparências, ficarão mais lindas essas pessoas, as suas roupas também ficarão lindas ou belas. Então, é disso que hoje, inshallah ta'ala, iremos tratar nesta nossa aula ou nesta nossa sentada. Lembram-se quando nós falamos de Ashabul Yamin, o que nós explicamos na semana passada, o que significa Ashabul Yamin? Para uma breve recapitulação, Ashabul Yamin são aqueles que, Al-Abrar, em outras palavras, Al-Abrar, aqueles que adoram Allah subhanahu wa ta'ala, fazem de tudo para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Entretanto, há algumas adorações que eles acham que não são tão importantes fazer naquele exato momento, porque também não fazendo, não apanham pecado algum, não são pecaminosos, não são pecadores. Então, esses é que são Ashabul Yamin, e a maior parte das pessoas fazem parte deste grupo. Tanto o primeiro grupo, ou os primeiros grupos que nos antecederam, que passaram antes de nós, antes do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Umam Sabiqa, aqueles que passaram, os profetas antepassados, então os seus povos, também tem alguns ali que são o quê? Ashabul Yamin. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: Thullatun min al-awwalina wa thullatun min al-akhirin. Então nesse Jannah aí vão entrar os primeiros grupos, refere-se aqui aqueles que passaram antes da profecia do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa thullatun min al-akhirin, como também irá entrar o último grupo, refere-se ao grupo do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrin makhdud, fi sidrin mamdud, wa talhin mamdud, wa dhillin mamdud. Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, e os da ala da direita, aqueles que entrarão no Jannah. Quem são esses da ala da direita? Foram também chamados de Ashabul Yamin, porque no dia de Qiyamah serão entregues os seus livros pela mão direita dos anjos. Nesse momento, cada um irá saber qual será a sua situação, se entrará no Jannah ou se entrará onde? No Jahannam, no inferno, a partir do momento em que o homem será ou for entregue o quê? O seu livro. Aquele que for entregue o seu livro pela mão direita, logo saberá de que aqui, alhamdulillah, tenho ou terei o Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. Ao passo que aquele que for entregue o seu livro pela mão esquerda, logo saberá que aqui eu não tenho como. A minha morada final aqui será o inferno, honrados irmãos muçulmanos.
E para piorar, quando a pessoa for entregue o seu livro, aquele que vai entrar no inferno, os anjos dão-te o teu livro pela mão esquerda e pelas costas, com a mão esquerda e dão-te pelas costas. Esse gesto que estou a fazer aqui. As pessoas do inferno receberão o seu livro desta maneira. Você aí logo saberá que aqui não é para nem voar, assim, não tem, não tem motor. Então, e este livro onde se encontra que nós vamos ler aqui no nosso pescoço. Cada um de nós, todas as ações que a gente está fazendo são escritas e são penduradas no nosso pescoço. A gente não consegue ver e nem nos pesa. Então, no dia de Qiyamah, esse livro será retirado e seremos o quê? Exibidos os nossos próprios livros, aquilo que a gente fazia. Então, cada um saberá se irá ao Jannah ou não. Fi sidrin mahdud. Os Ashab al-Yamin, esses al-Abrar, estarão debaixo das árvores, ou seja, das maçaniqueiras. Mahdud. Essas maçaniqueiras lá no Jannah não têm aqueles picos. Nós sabemos aqui que normalmente as maçaniqueiras, aquelas árvores maçaniqueiras, têm picos, né? Então tem que prestar muita atenção ao arrancar a fruta, que é a maçanica da sua árvore, da maçaniqueira. Senão você vai sofrer, vai te aleijar. Então no Jannah também existem maçaniqueiras, como existem bananeiras. Então as maçaniqueiras do Jannah não têm aqueles picos. Então não há problema algum, cada um vai comer a maçanica, assim como outros frutos que falamos na nossa aula ou na nossa palestra anterior. وطلح منضود. وطلح منضود, que significa o quê? Que também tem bananeiras, cujos seus ramos estão repletos de bananas. Os ulama dizem bananas de várias cores diferentes, bananas saborosas, jamais testadas, jamais provadas por homem algum, honrados irmãos muçulmanos. Estarão em sombras enormes, sombras que não terminam. Esta árvore que tem esta sombra enorme que não acaba, os ulamães dizem que se chama Tuba. Esta árvore chama-se Tuba. É uma das árvores onde os muçulmanos, ou seja, todos os crentes que forem a residir no Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala, irão para lá se encontrar e recordarem-se daquilo que falavam aqui no dunya. Tudo que a gente faz aqui no dunya, tudo que a gente fala aqui no dunya, quando a gente estiver no Jannah de Allah, a gente vai se recordar. Brada, lembras-te quando a gente estava no Masjid Al-Qahtani a falarmos sobre o Jannah? E hoje, alhamdulillah, Allah nos concedeu o Jannah, estamos aqui todos nós. Então, essas conversas boas, então, vão acontecer lá também. Cada um vai se lembrar quando se encontrar com seu irmão, com seu familiar, com seu colega, e por aí adiante. E por aí adiante. Então, essas pessoas vão se encontrar nesta árvore chamada Tuba. A sua sombra, conforme disse, se você quisesse terminar, alcançar toda a sombra, terias que percorrer no cavalo durante 100 anos, este cavalo a correr, e mesmo assim não irias alcançar a sombra desta árvore de nome Tuba. Tuba, o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, Tuba, shajaratun fil Jannah. Hadith sahahahu Sheikh al-Albani fi kitabih Sahih al-Jami'. Este hadith encontra-se neste kitab chamado Sahih al-Jami' de Sheikh Albani rahimahullah, rahmatan wasi'a, e descreve este hadith como Hasan, hadith bom, aplicável. Então ele diz o quê? O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, Tuba shajaratun fil Jannah. Tuba é uma árvore que se encontra no Jannah, masiratu mi'ati 'am. Se alguém tivesse que montar o seu cavalo, tentar percorrer, tentar alcançar a sombra desta árvore, iria percorrer durante 100 anos, e mesmo assim, aquele cavalo com toda a velocidade jamais iria conseguir alcançar a sombra daquela árvore. 100 anos o cavalo correr com toda a velocidade, não iria acabar a sombra do Jannah. Aliás, não iria acabar a sombra daquela árvore.
que fará a própria sombra que Allah subhanahu wa ta'ala irá criar especificamente para aqueles que estarão na sua sombra no dia em que não haverá sombra, que é o dia de Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala vai criar uma sombra especial somente para aqueles que merecem o Jannah. Vão ter que parar ali na sombra de Allah subhanahu wa ta'ala, criada especificamente só para aquele dia, porque haverá muito sol. Então, aqui no Tuba, o cavalo não consegue nem alcançar. É nesta árvore honrada dos irmãos muçulmanos em que os muçulmanos, quando querem mudar de suas vestimentas, de suas roupas, vão para lá, vão levar suas roupas lá. Da mesma forma que tu, quando queres mudar roupa ou então queres fazer o que queres, mandar costurar uma camisa sua ou sua calça do feitio que tu gostas, do seu agrado, do seu desejo, procuras um bom alfaiate, um bom costureiro, um bom estilista para fazer a tua camisa, para fazer a tua calça. Lá no Jannah não existe alfaiate, não existe costureiro. A roupa é feita a partir de uma árvore chamada Tuba. Este aqui é Jannah, para os irmãos muçulmanos. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam no hadith diz: Thiabu ahli al-jannati takhruju min akmamiha. A vestimenta dos habitantes do Jannah surgem ou saem a partir dos ramos ou das folhas da árvore conhecida por Tuba. Isto é, quando você quer mudar de roupa, pese embora não há necessidade para tal, porque lá a roupa não fica suja, não fica molhada, não fica a cheirar mal, não se rasga, não terá manchas nem nodos, a roupa não se desgasta, não vai se gastar a sua roupa. Mas querendo mudar, então você vai para aquela árvore chamada Tuba. Quando chegado lá, então a tua mente, a árvore já consegue acertar o que a tua mente está a pensar. Este tipo aqui está a precisar de roupa cor xixi, feitio xixi, modelo xixi. Então ali naquelas plantas, naquelas árvores, naquela árvore de tuba, os seus ramos, aquelas folhas, abrem-se e tira variedades de modelo de roupa que você quiser. Qualquer tipo de feitio que você quiser. Parece que ficam pendurados, estão naquela árvore. Você só chega ali, preciso disto, preciso disto, preciso disto. Então a roupa está caindo para ti. Você estica a sua mão, está a tirar a roupa que você quiser. Isto aqui é o Jannah. Não vai ter que dar trabalho aí os estilistas de dunya. Respeitosos irmãos, esta é a árvore Tuba. Agora vamos conhecer também uma outra árvore enorme também, que é conhecida por Sidratul Muntaha, e que já ouvimos falar muito sobre esta árvore, conhecida por Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha significa o quê? A última árvore. Sidratul Muntaha significa a última árvore. Mas antes de entrarmos no Sidratul Muntaha, voltando um pouco para trás, já ia me esquecendo, consegui ver aqui a minha cábula, já ia me esquecendo. Que tipo de roupa estas pessoas do Jannah vão usar? Qual é o tecido? Todos eles vão usar o quê? Tecido de seda. Vão usar sedas, vão usar joias, pratas, pérolas, vão usar ouro. Estou a falar de pulseiras, estou a falar de anéis, estou a falar de corrente. Tanto homens quanto mulheres. Aqui para o homem é haram usar o quê? Uma pulseira. Seja de bronze, de prata, de ouro, pior de vez. Nem vale a pena tocar algo de ouro. Como pulseiras e anéis. Para o caso de homens. Mas para o caso de mulher, tudo isso é halal aqui. Para o homem é haram. Todo aquele homem que for a usar o anel de ouro, que for a usar pulseiras de ouro no seu pescoço, ou colocou na sua cabeça, pendurou na sua cabeça algo que nem aquele taj, estou a esquecer em português, aquilo que os reis usam, podem me ajudar? Coroa. Usou coroa, por exemplo, de ouro. Então, e o conhecimento lhe chegou de que isto aqui é proibido no Islã, e ele insistentemente foi usando aquilo. Quando for a morrer e entrar no Jannah, não estamos a dizer que essa pessoa não entra no Jannah. Se for a praticar boas ações, vai entrar no Jannah, vai depender daquilo que vai sair na sua balança. Mas a partir do momento em que for entrar no Jannah, vai perder estes privilégios todos, não vai usar lá o ouro.
assim como outros vão usar. Enquanto os outros vão ficar mais lindos, ele também ficará lindo, mas comparativamente aos outros não vai chegar aos patamares dos outros. Não vai usar o ouro. Por isso é haram para nós aqui os homens. Lá vamos ter que usar o ouro. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala de al-muqarrabun, aqueles que estão mais próximos de Allah, já explicamos o significado de al-muqarrabun, diz eles serão vestidos, eles não vão usar pessoalmente. Quando se trata de joalherias, essas coisas de adornos, eles para se ornamentarem, ficar mais bonitos, eles terão pessoas ali especiais, específicas, para poder o quê? Servi-los. Se são suas esposas, então se são aquelas crianças que viverão no Jannah, que irão servir os habitantes do Jannah, então se não são eles, então serão as suas esposas. Eles virão usar, os residentes do Jannah, o quê? O ouro, nos seus cursos. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. Eles serão usados correntes, ou seja, pulseiras ou anéis, tudo aquilo que eles gostariam de usar, serão usados lá. Asawira, essas pulseiras e correntes de ouro, walulu'a, e de pérolas. Walibasuhum fiha harir, e eles usarão como roupa o tecido de seda. O tecido de seda é o que eles vão usar, honrados irmãos muçulmanos. Essa roupa que nós estamos a falar, de quê? De pulseiras e de pérolas de ouro, pulseiras de ouro e pérola, é somente para al-muqarrabun. Ao passo que para ashabul yamin, que também já explicamos várias vezes, já sabe o que significa, eles não vão usar pulseiras de ouro. Porque o nível aqui há diferença entre níveis. Da mesma forma que tu e o teu colega estão na mesma sala de aulas e o professor vai vos dando aulas no dia de exame ou no dia de prova, o outro consegue ter 20 e o outro, porque não trabalhou muito, não sacrificou muito, não fez a revisão de casa, não preparou a matéria, conseguiu 9. Então você vai culpar quem? A quem você vai culpar? Esse nome você não preparou, não estudou, não procurou aprender, não procurou ajuda dos outros. O outro foi sacrificando, conseguiu ter 20. Então lá no Jannah também é assim mesmo. Há quem vai usar prata e há quem vai usar ouro, há quem vai usar pérola. Por causa das boas práticas que ele fez aqui enquanto estava vivo. Ele sacrificou bastante. Acabou deixando tudo só para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aqueles al-muqarrabun estarão num nível muito alto e terão em suas mãos ou em seus pulsos o quê? Pérolas e ouro. Pulseiras de pérolas e de ouro, enquanto que o ashab yamin apenas usarão pulseiras de prata, conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq." Eles irão vestir o quê? A roupa interna será de seda, uma seda muito leve, e a roupa externa será também de seda. E toda essa roupa, tanto interna assim quanto como externa, toda será de cor verde, khudrun. Istabraqin khudrun, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq. Então, o sundus é roupa leve, aquela roupa interior. Será uma roupa muito leve, de seda. Istabraq será a roupa de quê? A roupa externa também de seda. Khudrun, que é a cor verde. Então, a melhor cor de roupa lá no Jannah, escolhida por Allah subhanahu wa ta'ala, será o quê? A cor verde, honrados irmãos muçulmanos. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Eles também serão vestidos de pulseiras ou de correntes. De quê? De prata. Esses já não são de ouro e nem de pérola. São ashabul yamin. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. E por último, o seu Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala, os irá dar de beber uma água ou néctar. Quem sabe melhor é Allah subhanahu wa ta'ala o que irá lhes dar para beber. Mas irá lhes dar de beber algo puro.
um líquido puro. Líquido este, quando uma vez bebido, então ninguém vai ter ódio do outro, ninguém vai guardar ressentimento um para com o outro, ninguém vai guardar ressentimento através desta bebida que serão dados por Allah subhanahu wa ta'ala, respeitosos irmãos muçulmanos. Enquanto isso, voltamos para ver um bocado sobre o Sidratul Muntaha, onde nós tínhamos parado. E falávamos de que Sidratul Muntaha é uma árvore de maçaniqueira, a última árvore. Porque foi conhecida por Sidratul Muntaha, onde tudo termina. O que termina lá? Tudo quanto é decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah subhanahu wa ta'ala envia seu decreto para nós, esse decreto não vem diretamente até nós. Tem que passar por etapas. Então, a primeira etapa é chegar no Sidratul Muntaha. Este ano vai chover, este ano alguém vai ter um bom emprego, este ano fulano vai se casar, este ano fulana vai ter filho, este ano alguém vai morrer, este ano haverá seca, este ano acontecerá. Então, todos estes decretos de Allah subhanahu wa ta'ala descem de onde Allah subhanahu wa ta'ala se encontra, por cima do seu arsh, que já foi escrito esse decreto, aonde? No Lawhul Mahfuz, na mãe de todos os livros. Então, este decreto é retirado do Lawhul Mahfuz, porque Allah já decretou há muito tempo, e é levado até o Sidratul Muntaha. O Sidratul Muntaha encontra-se no 7º céu, esta árvore de maçaniqueira. Encontra-se no 7º céu. Deixa-se ali todo o decreto. Só depois dali é que os malaicas, os anjos, vêm levar os decretos para trazer aonde? No dunya, na terra. Para cada um ser dado o que vai acontecer com ele. E o que vai acontecer aqui no mundo em geral. Foi chamado de Sidratul Muntaha porque todas as nossas ações praticadas são ascendidas aos céus, são levadas para cima, para o 7º céu, onde termina, onde está lá o Sidratul Muntaha, em todas as segundas e quintas-feiras, como também uma vez por ano, no mês de Sha'ban. Então, quando chega segunda-feira e quinta-feira, tudo quanto nós praticamos, o Salah, o Sadaqa, o Umrah, Hajj, tudo aquilo que se nós fizemos durante aquela semana, então, segundas-feiras, nas segundas e nas quintas, são ascendidas aos céus até o Sidratul Muntaha. E toda ação que nós fizemos durante um ano, quando chegado o mês de Sha'ban, também são ascendidas todas essas ações até o Sidratul Muntaha. Dali para diante, ninguém mais tem coragem de ultrapassar. Ninguém tem essa autoridade de ultrapassar Sidratul Muntaha para ir acima, mais do que lá. Fazer o travesso, procurar saber o que existe. Ele vai explodir, vai deixar de existir, vai queimar, vai tornar cinzas. Porque de lá de Sidratul Muntaha para lá, só com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Nem o Jibril, o chefe dos malaicas, tem a coragem de ultrapassar o Sidratul Muntaha. Então, o nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz, aliás, Allah subhanahu wa ta'ala diz, إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. A árvore do loto, a árvore da maçaniqueira, foi coberta com o que foi coberta. Allah subhanahu wa ta'ala, esta árvore tão enorme, cobriu. E a gente não sabe o que Allah subhanahu wa ta'ala, cobriu esta árvore. São segredos de Allah, apesar embora temos alguns cheirinhos sobre o que Allah subhanahu wa ta'ala cobriu aquela árvore. Segundo o nosso Nabi sallallahu alaihi wa sallam, quando foi questionado, quando ele saiu naquela viagem noturna, Al-Isra wal Mi'raj, para receber os 5 salates, ele terminou também o Sidratul Muntaha. Quando viu aquele Sidratul Muntaha e veio aqui para a terra, voltou na mesma noite, quando alguns companheiros lhe perguntaram o que ele terá visto naquela árvore, disse que viu bichos voadores, todos eles dourados, assim como viu anjos em cada folha daquela árvore Sidratul Muntaha. Estava lá um anjo parado, fazendo tasbih, glorificando e enaltecendo Allah subhanahu wa ta'ala. Outros ulamais dizem que o Sidratul Muntaha foi coberto com o quê? Com o nur de Allah, com a luz de Allah subhanahu wa ta'ala.
Outros ulama dizem que o Sidratul Muntaha foi coberto de rubis, pérolas, e foi coberto de quê? Safiras, esmeraldas e pérolas. Pérolas são de cor branca, esmeraldas são de cor verde, tudo isso é pedra preciosa. E safiras são de cor azul, pese embora tenham outras várias cores, mas a cor azul é mais valiosa. Então é como se quisessem dizer que esta árvore aí, da forma como foi, bem organizada, bem armada, bem bonita, ninguém sabe explicar, só Allah subhanahu wa ta'ala. Então, para a gente sair de dúvidas, é só dizer que a árvore de Sidra foi coberta com o que foi coberta. Paramos por aí. Quem sabe o que cobriu é Allah subhanahu wa ta'ala, com o que cobriu é Allah subhanahu wa ta'ala. A gente irá ver aonde? No Jannah, quando chegarmos lá, bi'idhnillahi ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o Jannah do Firdaus al-A'la. E o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: ثم رفعت إلي Sidratul Muntaha. Então, quando cheguei ali no Sidratul Muntaha, então fui mostrado toda a árvore do Sidratul Muntaha. O Jibril mostrou-me a árvore do Sidratul Muntaha. وَإِذَا نَبْقُهَا كَقِلَالِ هَجَرٍ وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ. Seus frutos são enormes que nem uma jarra. Isto aqui é pequeno. Jarra, aquilo que a gente usa para água, né? Colocamos água lá para a gente poder servir nas taças ou nos copos para poder beber. São grandes os frutos desta árvore, que nem jarras que se usava naquela zona chamada Hajar. Hajar é uma zona lá na Arábia Saudita, um distrito, uma localidade, então chama-se Hajar. وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ. E as suas folhas, as folhas dessa árvore Sidratul Muntaha são enormes, são grandes que nem as orelhas dos elefantes. O elefante tem orelhas bigas, grandes, não é? Então, as folhas daquela árvore Sidratul Muntaha são grandes que nem a orelha ou as orelhas dos elefantes, porque aqui vem no plural, que nem orelhas de elefantes. قال هذه سدرة المنتهى. Então o Jibril apresentou ao nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta é que é a última árvore, Sidratul Muntaha, a maçaniqueira, a última maçaniqueira. وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ. Diz que eu vi ali, tinha 4 rios. نهران باطنان ونهران ظاهران. 2 rios invisíveis e 2 rios visíveis. فقلت ما هذان يا جبريل. E eu perguntei ao Jibril, é o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tendo conversa com Jibril lá no Sidratul Muntaha. O que é isto? O que significa isto? Estou a ver aqui 2 rios que estão visíveis e esses 2 rios que não são visíveis, onde estão escondidos? Esses que não estão visíveis. Estou a ver aqui que aqui tem sinais de rios, mas onde estão escondidos? قال Jibril, a resposta disse: أما الباطنان فنهران في الجنة. Os 2 rios invisíveis que não se conseguem ver, esses rios estão dentro do Jannah, encontram-se no Jannah, só iremos ver depois de entrarmos lá. وأما الظاهران ففي النيل والفرات. E os 2 rios visíveis são os rios Nilo e Eufrates. Então, por que são Zahiran? Por que são visíveis? Porque esses rios, a essência desses 2 rios, Rio Nilo e Rio Eufrates, não começaram aqui no Dunya. A origem desses rios surge ou começa a partir de quê? Daquela árvore chamada Sidratul Muntaha. E Allah subhanahu wa ta'ala fez com que esses rios, através do seu poder, descessem do Sidratul Muntaha, do centro do céu, para a terra, para o mundo. São esses 2 rios que temos aqui no mundo. A origem é o quê? É o Jannah. Aliás, a Sama, Sab'a Samawat, lá no sétimo céu. Rio Nilo, que se encontra em África, que está na lista dos maiores rios do mundo. E Rio Eufrates, que está na Ásia, que é, se não me engano, o maior rio que existe na Ásia. Então, o rio Eufrates está na Turquia, começa na Turquia, aqui no mundo. Sabemos que a essência é lá, nos sétimos céus. Mas a essência, a origem aqui no mundo, o rio Eufrates começa na Turquia e passa pela Síria, como também passa pelo Iraque.
Ao passo que o rio Nilo, aonde é que se encontra o rio Nilo? Geografia, Bárbara. Rio Nilo, aonde é que está? Aquela história de Nabiullah Musa, pelo menos. Agora, Rio Nilo é mais conhecido no Egito, mas a verdade é que o Rio Nilo não começa no Egito, ele desagua no Egito. O Rio Nilo divide-se em duas partes. Já estamos na geografia um bocado, para não só dizer que só sabemos interpretar o Corão e Hadith. O Rio Nilo tem Rio Nilo branco e tem o Rio Nilo azul. Rio Nilo azul, a origem é Abissínia, na Etiópia. Ao passo que o Rio Nilo branco tem origem no Lago Vitória, que são esses três países: Tanzânia, Uganda e Quênia. Então, Tanzânia, Uganda e Quênia é lá onde se encontra o quê? O Lago Vitória. Então, é este Rio Nilo branco. Então, tanto o Rio Nilo branco quanto o Rio Nilo azul, ambos cruzam-se aonde? No Khartoum, na capital, na cidade capital de Sudão. Na cidade capital de Sudão é onde se cruzam esses dois rios, acabando se formando em um único rio. Depois este rio atravessa o deserto de Sudão, entrando pelo Egito. Então, muita gente pensa que o rio Nilo é só Egito, quando não. Começou na Tanzânia, Uganda, Quênia, esse rio Nilo branco e rio Nilo azul, que começou na Etiópia, na Abissínia. E vão se cruzando assim conforme eu expliquei, até chegar aonde? Até chegar no Egito, formando assim um único rio. Então, Fafinilo e Al-Furat, esses dois visíveis é o rio Nilo e o rio Eufrates. E aqueles que não são visíveis, os ulama dizem que são rios. Nahrul Kawthar, não vê isso no hadith, essa interpretação, a dedicação, o esforço dos ulamais, que é o que? Rio Al-Kawthar, Inna A'tainaka Al-Kawthar, que foi falado no Corão, e Nahrun Salsabila, e o rio de Salsabila, ou a fonte de Salsabila. Então, são essas duas árvores maiores que tem no Jannah, como também tem várias outras árvores. Já falamos aqui de maçaniqueira, já falamos de bananeiras e outros frutos e outras árvores, já falamos na nossa palestra anterior. Enquanto toda a gente está no Jannah, honrados irmãos muçulmanos, alguns ficam preocupados. Alguns ficam preocupados, têm medo até de morrer, não estão seguros, porque já provaram alguma vez a morte. Será que aqui no Jannah não vamos morrer? E no Jannah não pode haver preocupação, não pode haver medo, honrados irmãos muçulmanos, não pode haver medo. É quando de repente esses serão chamados, tanto os habitantes do Jannah como os habitantes do inferno serão chamados, serão convocados para assistir à morte da própria morte. A morte será morta, ou será sacrificada, será degolada. Vão trazer ali a morte com uma estrutura de um animal. De acordo com o hadith do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. Será trazido a morte em formato de um carneiro e condô. Será trazida a morte em formato de um carneiro. Será transformada em um carneiro aquela morte. Amlah, aquele carneiro será de cor branca e com algumas manchas de cor preta. Ele será mais de cor branca e algumas manchas pretas, escuras. Fayunadi munadin. De repente, uma voz enorme irá se ouvir, chamando os residentes do Jannah e os residentes do inferno, dizendo: Ya Ahl al-Jannah,
ó residentes do Jannah, fayashra'ibuna wa yanzurun. Então todos os residentes do Jannah vão levantar seus pescoços, suas cabeças, para ver o que é isso, quem está nos chamando, o que é que está a acontecer. O Jannah está aqui, o inferno está aqui, a pessoa ou então o Malak, o anjo que vai chamar, vai parar num sítio neutro, no meio entre o Jannah e o inferno. Terá uma ponte lá, onde vai ser degolada ou degolado este carneiro, o Maut. Eles reparam, fayaqulu, e serão perguntados. O Malak, o anjo dirá: Hal ta'rifuna hada? Conhecem o que é isto? Fayaquluna na'am, hada al-maut, wa kulluhum qad ra'ahu. Sim, reconhecemos isso aqui. Nós conhecemos. Isto é a própria morte. E todos já viram a morte. Thumma yunadi, depois chamará de novo: Ya ahl an-nar, ó habitantes do inferno. Fayashra'ibuna wa yanzurun, levantarão suas cabeças, seus pescoços, para poderem ver o que está a acontecer. Fayaqulu: Hal ta'rifuna hada? E ele perguntará: conhecem isto? O que é isto? Fayaquluna na'am, hada al-maut, wa kulluhum qad ra'ahu. Eles dirão que sim, conhecemos isso aí. Isso é a própria morte. Todos já viram a morte. Fayudbahu. Então a morte em seguida será cortada. Toda a gente a ver. Os residentes do Jannah e do inferno. Naquele momento em que a morte é degolada, todos aqueles que estavam no inferno e que mereciam perdão de Allah já terão saído. Aqueles que vão ficar jamais sairão do Jahannam, jamais sairão do inferno. Quando o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedir intercessão a favor de todos aqueles crentes que em alguma vez desobedeceram a Allah, por isso estão no inferno, mas têm de sair do inferno para entrar no Jannah, Allah vai removê-los todos, vai tirá-los todos do inferno. Depois Allah vai colocar o seu pé no inferno. Todos aqueles sítios onde as pessoas foram retiradas do inferno, então fica vazio. Então vai ter muito espaço vazio lá no inferno. Allah irá colocar o seu pé. O inferno começa a fechar. E dizendo: basta, ya Allah. Basta. Já chega. Chega, ya Allah. Basta, ya Allah. O fogo já fica todo ele junto no mesmo sítio. Já não há mais espaço. E Allah tira o seu pé. Aquilo é carimbo de que ninguém jamais sairá do inferno. Fayaqul, ele chamará: Ya ahl al-jannah, khuludun la maut. Wa ya ahl al-nar, khuludun la maut. Ó residentes do Jannah, eternidade, não haverá morte. Vivam eternamente no Jannah, jamais provarão da morte. Jamais provarão a morte. Wa ya ahl an-nar, e os residentes do inferno, khuludun la maut, vivam para sempre, jamais provarão a morte. Aí os habitantes do Jannah ficarão felizes, porque de certa maneira eles tinham dúvidas: será que não vamos morrer mais aqui? Será que não vamos morrer mais? Então vivem na maior felicidade que existe neste mundo, ao passo que os residentes do Jahannam já perderão toda a esperança, porque em algum momento, quando viam os outros a serem retirados do Jahannam, sendo concedido, introduzido no Jannah, eles ficavam esperançosos de que um dia também nosso dia irá chegar, Allah irá nos perdoar, vai nos tirar do inferno e vai nos colocar no Jannah. Então, a partir daquele dia, a esperança toda também morre. E viverão eternamente, para sempre, aonde? No inferno de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste do seu fogo infernal e nos conceda o seu Jannatul Firdaus al-A'la. Amém. As pessoas estão a gozar, estão a curtir o Jannah. Já não estamos a falar do inferno, estão a curtir o Jannah. Mas quem não gostaria, honrados irmãos muçulmanos, de um dia
poder conversar com Allah subhanahu wa ta'ala, de um dia poder ver o rosto mais bonito que existe neste universo, que é o rosto de Allah. Enquanto as pessoas estão ali no Jannah, de repente hão de ouvir uma voz a chamar, a serem convocados todos aqueles habitantes do Jannah, do paraíso. Ya Ahl al-Jannah, ó habitantes do Jannah, Inna ar-Rahmana yastazirukum, fahayya ala ziyarati ar-Rahman. Vosso Senhor, que é Allah subhanahu wa ta'ala, o beneficente, quer vos fazer uma visita. Saiam de imediato para a visita de Allah. Corram, apressem-se para se encontrar com o vosso Senhor, Allah subhanahu wa ta'ala. Ali as pessoas, cada um começa a correr, cada um começa a procurar o que montar de forma a chegar mais rápido naquele vale chamado Wadun Afyah. No vale Afyah, um vale enorme, onde toda a gente vai se sentar ali para poder conversar com Allah subhanahu wa ta'ala pela primeira vez ou pela segunda vez, porque as pessoas vão conversar com Allah subhanahu wa ta'ala antes de entrar no Jannah, no momento de julgamento. Mas aí não vão conseguir ver Allah. Então, nesta segunda conversa, as pessoas vão conseguir ver Allah subhanahu wa ta'ala, conforme vem em alguns hadiths. Wal ilm inda Allah, e quem sabe melhor é Allah subhanahu wa ta'ala. Consta-nos hadiths do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e vamos conseguir ver Allah subhanahu wa ta'ala no Jannah. Cada um monta nos pássaros que existem ali no Jannah, aqueles pássaros que voam, que a gente sempre aprecia. Pássaros esses que têm pescoços longos que nem de camelos. Cada um monta. As pessoas vão subindo, vão sair do seu Jannah, vão entrando no outro Jannah, vão entrando no outro Jannah. As pessoas vão subindo, vão subindo, vão subindo, até o local que far-se-á tal encontro com Allah subhanahu wa ta'ala, naquele Wadun Afyah, no vale Afyah. Cada um vai se sentar lá. Quando de repente yunsabul kursi, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, logo vai se trazer ali a cadeira de Allah, aquela cadeira que está no Surah Al-Baqarah, que está no Ayatul Kursi, que a gente sempre lê, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard, e a sua dimensão, a dimensão desta cadeira, ocupa todo o samawati e al-ard, ocupa os céus e a terra. É tão enorme. É tão enorme esta cadeira de Allah. Mas quando se fala de cadeira de Allah, em momento algum deve passar pela tua cabeça, na tua mente, achar que Allah costuma se sentar na cadeira. Se você pensar nisso, você já saiu do Islã. Você é um descrente. Você é um descrente. Segundo o hadith de Ibn Abbas ou Ibn Mas'ud, caso não esteja errado entre esses dois, Ibn Abbas ou Ibn Mas'ud, diz: Al-Kursiyu mawdi'u qadamillah. Al-Kursi mawdi'u qadamillah. A cadeira de Allah é o lugar dos pés de Allah. Ele só coloca os seus pés lá. Wala ilmu inda Allah. Quem sabe melhor é Allah subhanahu wa ta'ala. Nunca podemos achar que Allah está sentado na cadeira, ou está encostado, ou está parado. E esta cadeira, ao lado dos irmãos muçulmanos, estão a ver os 7 céus. Levar todos os 7 céus e o que tem lá. Levar todos os 7 céus, a dimensão é enorme. São 7 céus. Levar todos os 7 céus e tudo o que tem lá, ir colocar na cadeira de Allah, aquele al-Kursiyo, é como se tivesse levado este anel e deitado no deserto. Você vai conseguir achar mais este anel? Para dizer que a cadeira é enorme do que todos os 7 céus. E uma vez levada a cadeira al-Kursi e ser deixada no Arshullah, onde Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu-se, onde Allah se encontra por cima do seu Arsh, é como se tivesse levado também este anel e deitado no deserto. Você vai procurar, jamais vai encontrar esse anel. Então, para dizer que os 7 céus para a cadeira não se vê nada, e a cadeira para o Arsh também, a cadeira desaparece, não se vê nada.
É tudo muito pequeno. O Arshullah é a maior criatura que existe neste universo todo. O seu trono, Arshullah, lá onde Allah se encontra estabelecido. Então esta cadeira é trazida ali no Wadi Afyah. ينصب الكرسي وحول الكرسي ينصب المنابر، منابر من ذهب ومنابر من فضة ومنابر من نور، وآخر واحد يجلس على كثبان المسك. ترزيد ايش cadeira de Allah, este trono. وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. E esse seu redor vão ser armados ali, serão armados cadeiras, serão armados manabir. Manabir é aqui. Aqui é onde o imam sobe, no púlpito. E sempre tem aqueles degraus, né? Aquelas escadas. Isso que se chama manabir. O que está-se a querer dizer não é que nesse dia vão trazer tais manabir lá. O que está-se a querer dizer é que vai-se trazer cadeiras elevadas, ou então tronos elevados. Algo que quando fores de sentar, vai estar um pouco em cima. Estamos juntos? Não. Então, trarão ali tronos ou assentos de ouro, assentos de prata, assentos de luz. A última pessoa que vai se sentar no seu assento, sabe qual será o seu assento? Será uma duna perfumada. Uma duna aromatizada. Duna são... Quando nós estamos aí assim nas zonas recônditas, né? Nos distritos, por exemplo, encontramos algo que nem montanhas, né? Não sei quem faz aquilo, mas duna é feito normalmente por ventania. Então a ventania quando faz aquele moinho, então mistura aquela areia e acaba ficando uma coisa condensada, uma coisa bem sólida, acaba ficando uma coisa que nem uma montanha. Estamos a ver o que é isso? Sim. Então, a última pessoa que vai se sentar, ou as últimas pessoas que vão se sentar na linha de atrás, as suas cadeiras ou os seus assentos serão desta maneira, dunas perfumadas, bem cheirosas. Ele, quando se sentar lá, vai pensar que está na melhor cadeira, no melhor assento do que todos que estão lá frente. Ele sentou-se naquela cadeira por causa de quê? Por causa do seu imã. Ali cada um vai sentar na cadeira de acordo com o seu imã. Se o seu imã era o imã dos profetas e mensageiros, obviamente que você vai se sentar nas cadeiras de ouro, nas cadeiras de prata, nas cadeiras de luz, em nur. E os últimos vão sentar naquelas cadeiras de quê? De dunas, que são bem perfumadas. Então, os primeiros profetas e mensageiros que irão se sentar na linha da frente, que estarão face to face com Allah, que estarão cara a cara com Allah subhanahu wa ta'ala, são cinco. Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa e Nabiullah Muhammadun alayhi wa. São esses cinco, Ulul Azm min al-Rusul. São esses cinco que vão se sentar na linha da frente. É óbvio que estarão ali naqueles tronos melhores. Se são tronos de ouro, que são primeiros, se são tronos de luz, se são tronos de pérola, aquilo que tiver lá logo em frente, os melhores tronos, os melhores assentos, é onde vão se sentar esses cinco profetas e mensageiros. Tivemos quantos profetas e mensageiros passaram no mundo? 124 mil profetas e mensageiros passaram. Então, depois desses cinco, haverá outras cadeiras, outros assentos, até completar os profetas e mensageiros. Depois de completar profetas e mensageiros, o outro grupo será de quê? As-Siddiquna, os verdadeiros, os verazes. Grupo Abu Bakr Siddiq é o primeiro pai. Depois de todos os profetas e mensageiros que passaram nesta vida terrena, não há nenhum outro melhor ou mais fé de todos, desde o Adam até o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ultrapassa Abu Bakr Siddiq. Vão se sentar a Siddiqun. Depois daí, vem a Shuhada, os assentos dos mártires. Depois a Salihun, os que fizeram o bem, os benfeitores.
até o último homem. Quando de repente um raio dos irmãos muçulmanos, naquele instante, toda a gente sentada, esperando então a visita de Allah, iremos ouvir uma voz enorme, uma voz, a voz mais bonita que existe no universo. A voz mais bonita. E lá no Jannah tem vozes bonitas, para além da voz de Allah, que é a melhor de todas. As vozes dos anjos. Os anjos, quando fazem tasbih, você vai escutar uma voz tão linda que nem um anashid, sem nenhum instrumento musicais. Assim como também quando forem passar debaixo das árvores, vocês irão escutar vozes lindas que nem anashid, sem nenhum instrumento musical, algo agradável. Então Allah subhanahu wa ta'ala dirá: Ya ahl al-jannah, salamun alaykum. Ó habitantes do Jannah, que a paz esteja convosco. Toda a gente irá saber de que esta voz é diferente. Não pode ser de um outro ser senão de Allah subhanahu wa ta'ala. Toda a gente vai ter que responder. E eu responder a Allah subhanahu wa ta'ala é diferente como você responde o outro, wa alaikum salam. Porque a paz é própria Allah. Próprio Allah já é paz. Você não pode dizer assim, wa alaikum salam. As pessoas, os residentes do Jannah irão responder: Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Aquele dua que a gente faz depois de salat, depois de astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, ó Senhor nosso, tu és a paz. Wa minka salam, e a paz provém de ti. Tabarakta ya dal jalali wal ikram, bendito sejas tu, ó possuidor da majestade e da honorabilidade, o possuidor da grandeza e de respeito. Daí Allah subhanahu wa ta'ala começa a conversar com os seus servos, os habitantes do Jannah, conforme vê no outro ahadith: Ya ahl al-Jannah, ó residentes do Jannah, e eles responderão: Labbaika Rabbana wa sa'adayka wal khair fi yadik. Estamos aqui a teu serviço, ó nosso Senhor, em constante obediência para alcançar a tua felicidade, para te deixarmos felizes. Wal khairu fi yadayka, e todo o bem se encontra em seu poder, e todo o bem se encontra em suas mãos. Hal raditum, ele nos perguntará: estão satisfeitos com o quê? Com aquilo que eu vos dei, com o Jannah, as mulheres, as crianças que vão vos servindo, as bebidas, néctares, bebidas afrodisíacas, águas, todos os rios, as fontes, as árvores, os frutos, tudo, as vestimentas. Estão satisfeitos? Hal raditum? فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. Por que não estaríamos satisfeitos, ó Senhor nosso? وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. Por que não estaríamos satisfeitos, ó Senhor nosso, uma vez que nos deste aquilo que nunca deste a ninguém neste mundo? Deste-nos tudo. Estamos numa boa a curtir o Jannah, as suas delícias, algo que tu nunca deste a ninguém. فيقول, Allah dirá: ألا أعطيكم أفضل من ذلك? Não querem que eu vos dê algo melhor do que isto? Que tudo vocês já têm no Jannah. Há algo melhor que o Jannah, as delícias do Jannah. Mas Allah nos perguntará: não querem que eu vos dê algo melhor do que isto que eu já vos dei? فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك. O que é mais de melhor? O que é mais de melhor que isto? O que tens para nos dar mais melhor do que tu já nos deste, ya Allah? فيقول أحل عليكم رضواني
فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Este é o hadith narrado por Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa ardah. Ele diz: a partir de hoje eu decreto a minha felicidade sobre vós e jamais ficarei chateado convosco. Jamais receberão a minha ira, a minha zanga, a minha fúria. Jamais verão isto. Que maior felicidade você terá, senão esta morada dos irmãos muçulmanos, onde próprio Deus, onde próprio Allah fala contigo, assegurando-te que jamais irá ficar chateado contigo e que eternamente Ele ficará satisfeito contigo. Toda a gente ali ouvindo aquelas palavras boas, saborosas, agradáveis de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah, em outro hadith, perguntará ou dirá para os habitantes do Jannah: peçam hoje à vontade, peçam o que vocês quiserem, que eu vos darei. Peçam. Todos os habitantes do Jannah é unanimidade. Ninguém terá uma outra versão, outro ponto de vista. Todos terão o mesmo ponto de vista. E alguns ulama dizem que é uma ideia que sairá do Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam. Allah vamos ver para a gente pedir a Ele tudo que a gente precisa. Por que não pedimos a Allah para Ele nos mostrar o seu rosto, a sua cara? Então, em unanimidade, os habitantes do Jannah irão pedir para que vejam o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala pela primeira vez. Então Allah subhanahu wa ta'ala fará descer o seu nur, um nur bonito, agradável. Nur este, quando tocar, todo o corpo sente um sabor diferente. Deixa cair aquele seu véu para toda a gente ver Allah subhanahu wa ta'ala. Não é preciso você alongar o teu pescoço, cada um sentado no seu trono. Todos irão ver Allah subhanahu wa ta'ala, assim como conseguimos ver a lua cheia na 14ª noite de cada mês do calendário islâmico. A lua fica repleta, fica completa, fica cheia. É assim como a gente irá ver o nosso Senhor, o nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala, ali no ar. Daí Allah subhanahu wa ta'ala, para terminar com a nossa conversa hoje, bi'idhnillah ta'ala, ainda há muito para se falar e a gente não consegue concluir. O Jannah é vasto. O conhecimento que nós temos sobre Jannah não chega nem lá os calcanhares. Não chega. Não sabemos absolutamente de Jannah. Vamos ver lá quando entrarmos, bi'idhnillah ta'ala. Tudo que nós estamos a falar aqui sobre Jannah é apenas um cheirinho, toque só para termos ideia e para termos forças de adorar Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah subhanahu wa ta'ala nos conceder o seu Jannah através das suas misericórdias. Então, enquanto todos estão ali, já se conversou com Allah, todos já viram o rosto de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala então liberta as pessoas, libera. Vamos lá passear, vamos lá passear aí nos supermercados, nos mercados, vão se conhecer e as pessoas vão sair, vão diretamente aos mercados. Lá a ideia não é para comprar tomate, como este nosso mercado aqui, cebola, alface, não é. E nem para vender, porque tudo isso cada um terá em sua mansão, em sua casa, nas suas tendas, em seus palácios, seus castelos. Tudo isso haverá lá. Não há necessidade de se comprar absolutamente nada no Jannah. Ali é só para as pessoas irem passear, bater papo, recordar-se daquilo que eles vinham falando aqui no Dunya, seus encontros amistosos, agradáveis que faziam aqui no Dunya. Baterem papo. Uma vez chegados ali no suq, no mercado do Jannah, conforme o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, virá então um vento. O que é que este vento vai fazer com os habitantes do Jannah? O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, neste hadith de Anas bin Malik radiyallahu anhu wa ardahu, diz o quê? Inna fil jannati lasuqan. Vamos terminar por aqui, inshallah. Por certo, no Jannah existe mercado. Existe um mercado. O que faz este mercado? Ya'tunaha kulla jum'atin. Os habitantes do Jannah vão para aquele mercado em todas as sextas-feiras.
Nós falamos no domingo passado de que no Jannah não há dia nem noite. Como então iremos falar nas sextas-feiras, se o tempo não muda? Quem sabe responder? Nós explicamos uma coisa. Quem sabe responder? Quem se lembra? Então, esqueceram-se. No Jannah não há dia e nem noite. Mas os habitantes do Jannah irão saber de que este tempo seria equivalente ao amanhecer lá no Dunya, e este tempo seria equivalente ao anoitecer lá no Dunya. Como? Os anjos chegam lá no Jannah e arreiam as cortinas. Quando arreiam as cortinas e fecham as portas. Arreiam as cortinas e fecham as portas. Logo, quando você está em casa, vai dormir, o que você faz? Não fecha as janelas, não fecha as portas, não arreia as cortinas. Então eles logo vão se aperceber de que lá no Dunya agora seria noite. Mas lá não muda nada. A luz, o brilho é o mesmo. E quando os anjos vêm subir as cortinas e abrir as portas, logo sabem de que no Dunya seria equivalente ao amanhecer. Da mesma forma que você, quando amanhece, abre as janelas, abre as cortinas, sobe as cortinas e abre as portas. Então, a partir disso, eles já sabem contar de que hoje é segunda-feira, é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Estamos juntos? Não. Canolira? Vou cobrar um dia, inshallah. E esse dia haverá prémio, bi'idhnillahi ta'ala. Então, يأتونها كل جمعة. Os habitantes do Jannah irão para aquele local, ali no mercado, todas as sextas-feiras. فتهب الريح الشمال. فتهب الريح الشمال. Logo virá um vento que virá da zona norte do Jannah. Um vento agradável. Da mesma forma cá no mundo, quando está para chover, normalmente o vento vem da zona norte. Traz uma ventania agradável, uma frescura amena, amistosa. Depois daí cria o quê? Aquela nuvem escura e faz cair a chuva. A chuva cai. Então no Jannah é também assim mesmo. Quando entrado aí no Jannah, فتهب ريح الشمال, um vento que vem na zona norte do Jannah, então vai tocar فتحث في وجوههم وثيابهم. Vai tocar o rosto das pessoas, dos habitantes do Jannah, e como também tocará as suas roupas. فيزدادون حسنا وجمالا. Logo de repente eles tornam-se lindos, elegantes. فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. Voltam para suas famílias enquanto estão bonitos e elegantes. فيقول لهم أهلهم, os seus familiares dirão para eles: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. Então os seus familiares dirão para eles: wallahi, vocês voltaram mais bonitos do que antes de saírem. O que se passou? Estão muito bonitos. E eles também dirão: wallahi, em nome de Allah, vocês também estão mais bonitos do que antes. Estão bonitos do que antes. Então, em todas as sextas-feiras, cada Jum'ah, nós vamos mudar de beleza no Jannah. Vamos mudar de beleza facial, assim como a nossa vestimenta. Basta chegar naquele mercado, o vento basta te tocar, você mudou. Fica mais bonito do que sexta-feira passada. Fica mais bonito do que sexta-feira passada. Fica mais bonito do que as semanas anteriores. A tua roupa fica mais bonita. E isso não acaba. É eterno, vai. É eterno. Não é fazer maquiagem quando coloca água, já estragou, já ficou suja. Você vai conquistar uma mulher aí, quer fazer Nikai. Está muito bonita. Já fez Nikai de noite, estava bonita. De manhã, arapequei. Já tirou todo a maquiagem. Você vai pedir divórcio, vai. Mona Kayeti. Aquele filme indiano tinha um chamado Yeti. Muito feio. Então, prontos. Lá não há enganação. Ninguém vai enganar o outro lado. Todos serão OGs. Beleza original, natural, honrado dos irmãos muçulmanos. Então, é basicamente isto que nós gostaríamos de compartilhar hoje, nesta nossa palestra, sobre a vida no Jannah. E conforme dissemos, é muita coisa que a gente nem consegue decifrar, é muita coisa que a gente não sabe de vez, porque o Corão não nos contou tudo.
os ahadiths do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi o wasallam. que nós contamos aqui é o cheirinho que o Corão nos deu. São cheirinhos que os ahadiths do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos deram. Mas a verdade é que tudo que nós falamos aqui, comparando com a realidade que a gente vai encontrar lá, não é absolutamente nada. A realidade é outra. O Jannah, a mente nunca imaginou, o coração nunca imaginou, a vista nunca viu, o ouvido nunca viu, e os ouvidos nunca, aliás, a vista nunca ouviu o Jannah, nunca viu o Jannah, e a mente e o coração nunca imaginaram como foi feito esse Jannah que nos espera, bi'idhnillahi ta'ala. Por aqui então, honrados irmãos, terminamos, insha'Allah ta'ala, e nos veremos um dia desses para um outro tema, não para este, insha'Allah ta'ala, assim que tivermos chances, uma vez que são várias mesquitas e passamos por todas essas, então pronto, vão ter que pacientar assim mesmo até um outro dia, onde iremos comunicar para fazer uma outra palestra, bi'idhnillahi ta'ala, wa jazakumullahu khairan, wa salamu alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.